Fala galera, quem está falando aqui é Renato Menezes, eu sou cofundador e CEO da Viva Eventos. Hoje nós somos a maior rede de eventos do país. A gente acabou de passar por uma fortíssima transformação cultural e eu fui convidado pelo Nicolas, que é o CEO do IEP, para compartilhar com vocês como foi feita essa transformação cultural na nossa empresa. É um dos assuntos mais desafiadores hoje na gestão de qualquer empresa, mas também é um assunto fantástico que eu sou apaixonado. E eu quero contar aqui para vocês, direto ao ponto, a coisa que ninguém me contou, tudo que a gente aprendeu realmente, os hacks para vocês conseguirem realmente aplicarem na empresa de vocês. Eu estou muito feliz de estar participando do OnLab, né, ao lado de grandes feras como Sandro Magaldi, né, todo o time do IEP, grandes palestrantes que participaram dos workshops. E eu queria trazer um ponto muito importante do workshop do Sandro Magaldi, que eu participei, que ele trouxe o novo livro dele, que se chama Estratégias Adaptativas, que são as novas estratégias para esse mundo maluco que a gente está vivendo, o mundo VUCA. Já era antes do Covid e agora é mais ainda. Então aqui eu vou fazer uma conversa, papo, eu vou passar todos esses pontos importantes, espero que se ajudar um pouquinho alguém a implementar na empresa de vocês, eu já vou ficar muito feliz. Bom, o Sandro Magaldi, ele traz dentro desse tema 3 pontos fundamentais para você ser uma empresa inovadora nesse momento. E é um tripé, né, que é cultura, agilidade e orientação para dados. Esse é um tripé para que as empresas consigam realmente serem inovadoras com rapidez necessária para você conseguir sucesso. E eu vou tratar aqui de 2, que é de cultura e de agilidade. Como que a agilidade faz parte da cultura de verdade, para você realmente ter decisões de gestão ágeis e não só ter uma metodologia ágil funcionando na sua empresa, um Scrum funcionando no dia a dia. Bom, antes eu só vou falar rapidinho quem nós somos, né? Como eu disse, a Viva Eventos é uma empresa de Minas Gerais, Juiz de Fora. Nós começamos aqui, né, na sala da nossa casa, nós 5 sócios, né? Tinha um computador e a empresa começamos a organizar eventos durante a faculdade. Deu muito certo, começamos a crescer, né? Eu sou formado em Direito, começamos a misturar o negócio, deu muito certo, festa, montamos boate. E na época da formatura a gente participou da comissão, ajudamos a organizar, foi um sucesso, mas percebemos que as empresas não entregavam valor, personalização e resolvemos criar a Viva Eventos. A Viva começou de fora, montamos um modelo de expansão, fomos para Belo Horizonte e crescemos hoje, então, atendemos mais de 200 cidades no Brasil e tem um plano de expansão para o resto do Brasil inteiro. E eu vou contar para vocês como é que foi esse desafio. Quando a gente começou a ficar uma empresa grande e realizando mais de 1.300 eventos ao ano. Então, como a gente conseguia manter o senso de dono? Como eu conseguia manter que esse cara lá na ponta, numa cidade a milhares de quilômetros, ele estaria representando a nossa marca, né? E eu acho que esse é um grande desafio que todos vocês que estão assistindo, principalmente os líderes, têm. Pode ser dentro do seu escritório, como que você tem a pessoa realmente vestindo a camisa, né? Com coração de verdade dentro da sua empresa. E na hora que a gente começou a ficar grande, né? A gente sentiu uma dor muito grande, que é o modelo de gestão antigo, que vigorou durante os últimos, 300, 400 anos, é um modelo que vigorava até agora, que talvez vigore em maioria das empresas do Brasil ainda, e talvez de muitos de vocês estão vendo, que é o modelo comando-controle. É um modelo que o líder, o dono, o chefe, os gestores, ele dá uma ordem e a pessoa cumpre. Né? Eu, até pouco tempo atrás, também era assim, você cria a meta e as pessoas fazem. Isso é muito normal. E aí eu comecei a estudar para entender isso. Existe, né, uma teoria muito forte chamada empresas ambidestras. Se você não conhece, é um termo que vale a pena você pesquisar. É uma teoria que explica que a empresa ela pode funcionar de 2 formas. As empresas ambidestras elas tratam muito bem 2 frentes. Uma é a frente excelência operacional e a outra é a frente inovação. E quando você consegue tratar e fazer isso funcionar bem, realmente você consegue crescer. A gente percebeu que para conseguir fazer, estava muito difícil de fazer isso. A gente estava grande, né, e comando e controle, a gente não estava dando conta, os líderes não estavam dando conta de dar esse tanto de direcionamento. Bom, em 2018 a gente foi selecionado para um projeto da Endeavor chamado Scale Up Endeavor, é um projeto de mentorias, e a gente passou e a gente começou a ter mentorias com grandes empresas do Brasil, Localiza, RD Station, Rock Content, Melius, e a gente assim, foi um incrível, né? Foi um aprendizado gigantesco, mas a gente tirou uma principal lição de lá. Todas as empresas, né, de alto crescimento e alta performance, elas têm uma coisa em comum, cultura forte. E esse é o ponto que eu quero tratar com vocês.
E o que é uma cultura? Existe um erro muito grave sobre o que é cultura. Cultura, as pessoas acham que é mesa de ping-pong, é cerveja na geladeira, é como você dá benefício para o seu cliente. Não é isso, de forma alguma. Cultura é o que acontece no dia a dia. Cultura é a forma como que você e os seus colaboradores agem no dia a dia. Isso forma uma cultura. Ela pode ser uma cultura ruim, uma cultura boa, toda empresa tem uma cultura. Qual que é o grande diferencial? As empresas conseguem criar uma cultura positiva muito forte, ela cria grande diferencial competitivo, que são os 3 pilares que eu comecei a falar com vocês. Bom, qual que é a melhor forma de você criar uma cultura na sua empresa? E a gente foi aprendendo isso, e eu fiz isso, né? Eu fui responsável por esse projeto, criar um código de cultura. A minha pergunta para você tem um código de cultura? Se você não tem e quer criar uma transformação cultural, primeira coisa, crie um código de cultura. É simples? Não é simples, você precisa pesquisar muito, estudar. E eu vou dar um caminho que eu fiz. Né? Eu pesquisei bastante culturas, referências, né? Netflix tem código de cultura aberto na internet, Netflix, a RD Station tem, a Rock Content, a Zappos, né? Que foi a precursora nos Estados Unidos desse movimento de cultura. Então procure culturas que você acha interessante para você entender o que existe no código deles. E aí você tem que, depois, o próximo passo é você falar o que faz sentido para você. Como que a gente fez para começar? Nós juntamos os sócios para 10 coisas porque você não abre mão na sua empresa, que você não abre mão, desonestidade, e com base nisso o cliente, você vai começando a entender o que é importante para vocês. Faça de maneira simples, faça, né? É importante fazer. E depois que você começou a criar o código de cultura, a gente começa a entender exatamente onde você quer chegar, né? Porque a cultura é a mistura do que você é e do que você vai se transformar. E para você fazer isso, tem 2 pontos importantes, o propósito e os valores. O propósito é porque a sua empresa veio ao mundo. O nosso é proporcionar felicidade e impactar positivamente a vida das pessoas. A gente, além de fazer o dia mais feliz da vida da pessoa nos eventos de formatura, de milhares de formandos, a gente também quer proporcionar felicidade para o nosso colaborador, no dia a dia, né, no atendimento ao cliente. E os valores é o norte que você dá, é um norteamento, é um norte... me confundi, é um norte que você dá de atitudes, né? O que você espera de atitude? Fica claro para todo mundo. E eu vou falar o que a gente fez na nossa cultura para você entender como você pode fazer para a sua. A gente criou 4 pilares. Os pilares são o cliente, que é o cliente no centro da estratégia, o customer centric, né? Então nós temos 2 valores relacionados, o cliente é a razão de tudo e tal. Cliente, time, que a gente tem, ou seja, o nosso time, seleção viva, good vibes viva, que é a forma que a gente lida, que a gente tem um jeito good vibes de lidar e tudo mais. O terceiro pilar é atitude, que é o ponto importante que eu quero falar aqui com vocês, e o quarto é felicidade. O terceiro, atitude, tem 2 pontos que eu quero ressaltar dentro desses valores, que eu quero trazer para vocês, e eu acho que faz sentido para a grande maioria das culturas. Um é mindset de crescimento, que é mudança. A gente espera de atitude que todo mundo aprenda, tenha capacidade de aprender e reaprender. E a gente tratou o mindset de crescimento de maneira muito forte na empresa. O mindset de crescimento é a forma de você aprender sempre, então você começa, para de julgar e começa o crescimento não fica sofrido, porque na verdade você tem prazer em aprender. E quando você cria isso no seu time, todo mundo começa a aprender junto, é incrível. Então estude um pouco sobre o mindset de crescimento, né, o livro Mindset da Carol Dweck. E além do mindset de crescimento, dentro da atitude, um dos valores fala sobre o contexto de agilidade, ou seja, errar rápido e corrigir. Esse valor, ele resume todo o contexto da agilidade dentro da nossa empresa, ou seja, isso virou um direcionamento de atitude dentro da nossa empresa. A gente tem um valor que fala exatamente quais são os conceitos da agilidade. E como que a gente fez isso? Então, eu não estou aqui para falar, eu quero falar para vocês como é que foi essa transformação. Um dos nossos líderes fez um curso de Agile Coaching, que é legal você pesquisar, inclusive, e aí depois vários líderes fizeram esse curso e trouxeram a metodologia ágil e o principal, como mudar isso no seu time. Depois a gente começou no TI, né, tecnologia de forma um time de TI, e depois a gente foi mudando para todos os times da nossa empresa começarem a usar o processo de agilidade. Então a gente trouxe, né, pesquisamos muito, né, o Scrum, o Lean, Management 3.0 e a gente trouxe a metodologia, né, para
para a nossa empresa, para todos os setores. E a gente criou quadros juntando essas metodologias que faziam sentido para cada um. Então a gente implementou, todo mundo faz as dailies, né? 10 ou 15 minutos de manhã em pé para a reunião ser realmente rápida, tem as retros, as plannings, a gente botou a metodologia ágil, mas já com embasamento cultural muito forte, que eu vou explicar como que a gente fez. E aí, o que começou a mudar nisso? Quando você aplica a agilidade de maneira, não só a metodologia, mas você consegue mudar uma transformação cultural, o que acontece? As pessoas realmente começam a ter muito mais autonomia. Então começou a barreira de comunicação que existia de um setor para o outro começa a cair. As pessoas começam a conversar muito mais, a coisa começa a fluir e isso é incrível. E sabe o grande gap que eu vou falar para vocês, principalmente os líderes, qual que é o problema disso? Quando você sai de um comando-controle para uma cultura de agilidade, que você precisa dessa interação e as pessoas interagem, você perde o controle. E para você, líder, isso é muito doído. Para mim, dá um sentimento de desespero, porque antes você tinha controle, sabia o que estava acontecendo, e você acaba começando a perder. E você tem que conviver com isso e aprender a entender até onde e dar liberdade para as pessoas errarem. Essa é uma das principais formas de você conseguir estimular com que as pessoas cresçam. Você vai treinando e vai ali, e à medida que elas vão ganhando autonomia, elas vão ficando cada dia melhores, mais autonomia para fazer, os times vão ficando. E alguns exemplos simples, né? Uma colaboradora nossa, com um mês de casa do setor financeiro, quando a gente viu, ela entrou, depois quase de um mês ela já estava tocando a reunião no setor, junto com o diretor. Então isso vai dando uma autonomia, os projetos começaram a acontecer sem a gente controlar, e aí os times já estavam muito mais criativos, fluindo muito melhor. Então assim, foi incrível, mas não é simples, né? Você precisa do engajamento dos líderes muito forte para isso funcionar. Bom, e aí um grande ponto que as pessoas me perguntam é o seguinte: beleza, tá tudo legal, entendi a lógica, assim, mas como você faz para aplicar? E eu acho que aí está a grande virada, a grande virada nossa, né, foi entender. Eu estudei muito sobre isso para falar como aplicar uma cultura da maneira mais rápida possível, conseguir fazer com que as pessoas entendam isso. Bom, existem duas formas da gente conseguir gerar mudança nas pessoas. Você gera mudança por forte emoção, ou você gera uma forte emoção na pessoa, então você gera mudança, ou repetição de hábito. E para conseguir fazer isso, a gente resolveu fazer um lançamento da cultura, e isso eu indico para você fazer. A gente pegou o código, a gente preparou muito, alinhamos os líderes e fizemos um lançamento. A gente tem uma convenção nacional que a gente reúne mais de 300 pessoas de toda a nossa empresa, do Brasil inteiro, painel de LED, 360 graus, eu entrei no meio e tal. A gente criou um roteiro para apresentar isso com forte emoção. Então a gente não contou que ia falar sobre isso, a gente falou da cultura, trouxemos um palestrante, eu falei, e aí a gente começou a falar. Então, nossa cultura, fomos apresentando os valores, a gente criou um flash mob, que cada hora a gente fazia uma interação e o resto das pessoas não sabiam o que ia acontecer. Então, foram uma série de coisas, vídeos de depoimento com emoção de cliente. A gente realmente nos empenhamos para que eles conseguissem entender a importância disso e que isso éramos nós. O que aconteceu? Virou uma forte identificação. Então, assim, faça um evento. Hoje está mais difícil porque tem que ser um evento virtual, mas pense em formas de você conseguir impactar as pessoas. Se voltar e você for fazer depois, acho que faz um evento, invista nele, traga pessoas para conseguir mostrar o quão importante é a cultura para a sua empresa. O segundo, que eu acho assim, tão essencial quanto, né, é o hábito. Além da forte emoção, a gente conseguir fazer com que as pessoas consigam entender que aquilo ali vai ter o dia inteiro na vida dele. E a gente começou a martelar. Comunicação na empresa inteira, tinha placas, né, com os valores, nos computadores, a gente botou em todos os computadores os valores para as pessoas ficarem enxergando aquilo e começar a entender, né, que aquilo ali era essencial. Nas reuniões, antes das reuniões, a pessoa tem que falar sobre um valor que ela viu acontecendo na empresa, e isso vai gerando um entendimento sobre a cultura da empresa, né? E o último ponto que eu acho que é o mais difícil, talvez, da implantação de uma cultura de sucesso, é o líder realmente ser exemplo da cultura. Principalmente os fundadores, os donos, né, os gerentes, os líderes, todo mundo tem que ser, principalmente os líderes, tem que ser exemplo da cultura. E isso é muito doído, sabe por quê? Porque você que vai fazer esse processo, você vai ter que mudar muito. E isso é doído. Então, essa talvez seja uma grande barreira de implantação de cultura. Quando a gente definiu uma coisa, nós nos propusemos, nós combinamos, nós 5 sócios, que a gente iria seguir a cultura, né, e a cultura seria prioritária na empresa em qualquer decisão. E a partir do momento que você toma isso, você vai ter que começar a mudar. Por isso que o mindset de crescimento é tão importante para você fazer a cultura funcionar. Bom,
E assim, esse foi um framework base, né? Agora eu queria falar para vocês, qual foi o resultado? A gente implementou isso em junho de 2019, né? Hoje, acho que em 6 meses a gente já tinha uma força gigante da cultura, as pessoas entendiam, vibravam, identificadas com o nosso propósito. Então, assim, isso foi incrível, né? A gente mudou a agilidade, a forma de resolver problema, né? Realmente, acho que a gente conseguiu nos preparar para o que estava vindo. E aí, quando veio o Covid, a gente estava muito, muito mais preparado para conseguir enfrentar os desafios. E, por fim, eu queria deixar quais foram os benefícios de maneira clara para vocês. Autonomia dos colaboradores, todos os nossos colaboradores têm muito mais autonomia para fazer, tocar projetos, isso deu uma agilidade gigante. Integração dos times, né? Tinha uma divisão de silos, então os times hoje estão muito, muito mais integrados. E isso é fantástico, porque eles conversam sem a gente precisar entrar, então assim, a comunicação flui muito melhor, né? Os projetos realmente ficaram ágeis, então a gente consegue, além de criar, pivotar, dar um passo atrás, escolher o projeto de maneira muito mais ágil. E o principal, engajamento e motivação. Você ter o colaborador realmente vestindo a camisa da sua empresa, amando fazer parte daquilo, crescendo, evoluindo, e isso não tem preço que paga. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obviamente tem muito mais coisa, né? Minhas redes sociais, no Instagram principalmente, eu estou compartilhando muito conhecimento. Eu me propus a compartilhar tudo que a gente está aprendendo, porque além de eu conseguir compartilhar e ensinar as pessoas, eu aprendo muito também. O meu Instagram é Renaton, _ Menezes com Z. Se quiser me chamar lá, eu posso trocar ideia com vocês. Estou 100% à disposição para acrescentar, tá bom? Tamo junto, boa sorte na implantação e vamos que vamos. Grande abraço.